Desde os tempos bíblicos, vemos que a divisão tem sido uma das grandes causas de enfraquecimento e derrota. Quando pessoas que deveriam caminhar juntas passam a lutar umas com as outras, a força se perde, a comunhão é destruída e o propósito é comprometido. A Bíblia nos ensina que uma casa dividida não pode permanecer de pé. A divisão pode surgir por causa do orgulho, da inveja, da falta de perdão, de interesses pessoais e da ausência de amor. E quando a união é substituída pelo conflito, todos acabam sofrendo. Nesse vídeo vamos refletir sobre o tema A divisão leva à derrota e compreender como a falta de unidade pode destruir famílias, igrejas, relacionamentos e até mesmo comunidades inteiras. Mas também veremos que onde existe humildade, perdão e amor, Deus pode restaurar a união e fortalecer o seu povo. Vamos ler o texto bíblico que se encontra em Lucas capítulo 11, os versículos 14 a 23. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar e as multidões se admiraram. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebu. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o. Tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Assim como a unidade pode levar um grupo a grandes vitórias, a divisão pode levar um grupo a grandes derrotas. O povo de Israel ficou dividido quanto a Jesus. Uns o receberam como Senhor e Salvador, outros o trataram como o príncipe dos demônios. Eles são um bom exemplo do reino dividido. Versículo 15. Atribuir ao diabo o que Deus está fazendo. Ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebu. Precisamos ter cautela e temor em nosso julgamento. É um grande risco desconsiderar aquilo que Deus está fazendo em nosso meio. Ceticismos, verso 16. E outros tentando-o pediam dele um sinal no céu. Quando falta unidade, sobra ceticismo, gera incredulidade. Há pessoas que ficam torcendo para que as coisas deem errado. O versículo 17 fala que um reino dividido será aniquilado. Jesus disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se os evangélicos fossem mais unidos, teríamos mais forças e faríamos muito mais. Nós unidos somos melhores, porque a unidade traz bênçãos e benefícios. O sucesso de nossa experiência depende do nosso esforço em perseverar a unidade. Precisamos fazer todo o esforço para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, conforme Efésios capítulo 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando estamos divididos, ao invés de ajuntarmos, começamos a espalhar. Veja o verso 23. Quem não é por mim,
é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Quando falta unidade, começamos a espalhar maledicência, reclamações e intrigas. A falta de unidade acaba afastando as pessoas. A falta de unidade diminui a nossa força naquilo que estamos realizando. A divisão enfraquece, destrói relacionamentos e pode levar à derrota. Quando irmãos deixam de caminhar juntos, quando famílias perdem a união e quando o povo de Deus se divide, o propósito é prejudicado e a força desaparece. Por isso precisamos aprender a valorizar a unidade. Isso não significa que todos pensarão da mesma maneira, mas que devemos escolher o amor, o respeito, o perdão, a humildade acima das diferenças. Uma casa dividida não permanece de pé, mas um povo unido em Deus pode enfrentar grandes desafios e permanecer firme. Que possamos ser instrumentos de reconciliação e não de divisão, construtores de pontes e não de muros. Amém? Se esta reflexão falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Que Deus nos ajude a vencer o orgulho, superar as divisões e permanecer unidos na fé, no amor e no propósito. E até o próximo vídeo.